Olha, gente, nós vamos falar agora no nosso quadro Bem Viver, né, como o padre disse, um assunto bem comum, que é infecção urinária. Acontece recorrentemente e a gente, como será que a gente identifica? É grave mesmo? Tem gente que considera tão grave, né? E tem gente que também banaliza. Para a gente esclarecer e bater esse papo, o doutor Antônio Augusto está aqui com a gente hoje. Bom dia, doutor. Bom dia, Dani, tudo bem? Bom dia, padre, bom dia a toda a produção, toda a equipe. Obrigado pelo convite, né? Conversar a respeito desse assunto que é de tanta relevância, né? Comete tantas pessoas, pode acometer, na verdade, qualquer pessoa de qualquer idade, né? E, lógico, um pouco mais as mulheres, mas que bom poder estar aqui, poder esclarecer, né? E falar sobre isso. Porque, doutor, então vamos começar, né? Primeiro, o que é a infecção urinária? A infecção urinária, ela é, na verdade, uma inflamação que é causada por uma bactéria que ascende, por maioria das vezes por via externa, a via urinária, né, mais comumente a bexiga, e acaba causando um processo inflamatório na bexiga, né? E aí, se ela ficar restrita à bexiga, é uma infecção baixa, mas ela pode eventualmente ascender até os rins e dar uma infecção urinária mais importante também, né? Então, essa bactéria, ela só chega de maneira só externamente, é isso? A grandíssima maioria das vezes, sim, entendeu? Existe outros casos de disseminação que a gente chama hematogênica, né? A pessoa tem um sítio de infecção em algum outro lugar do corpo que acaba por corrente sanguínea indo até a via urinária, mas esses casos são bem mais raros, né? A maioria das vezes são bactérias do meio externo, né? Que acabam ascendendo, né? Por vias naturais mesmo, a bexiga, né? E como que acontece isso, doutor? Então, na verdade, isso pode ter vários fatores associados, né? A maioria das vezes, e até como eu falei, acomete as mulheres, por quê? Porque a mulher normalmente tem a uretra, né, que é o canal urinário mais curto, né? Então é mais fácil de uma bactéria do meio externo, né, da região genital ali, subir e se alojar dentro da bexiga, normalmente é estéril, né, e causar o processo infeccioso, né? Então, mas você tem que investigar alguma doença associada, muitas vezes relacionada a diabetes, a obesidade, alguma disfunção miccional, que é alguma dificuldade urinária, né? Então pode ter outras coisas que podem favorecer esse episódio de infecção, né? Popularmente falando, os primeiros sintomas que a pessoa já reclama é a urina constante, né? E também a ardência e o incômodo na hora de urinar. É isso mesmo? Quais outros sintomas? A maioria das vezes esses são os primeiros sintomas, né? Em alguns casos pode estar associado com o que a gente chama de prostração, quando a pessoa fica mais inativa, perde um pouco mais a disposição, né? Pode estar associado a febre em alguns casos, né? Então, a sintomatologia, né, os sintomas vai variar muito de pessoa para pessoa e do grau de infecção também, né? Mas a maioria das vezes esses são os primeiros sintomas mesmo. Mas uma sensação também de um desânimo, né, doutor? Exatamente. Não é, a gente vai falar preguiça, mas não é, né? É desânimo, perda de apetite muitas vezes, né? Indisposição, né? Então, esses sintomas também podem estar associados, né? Existe um público específico que é mais cometido com isso? Sim, como eu falei, pode acometer pessoas de qualquer idade, né? Mas o público mais acometido são as mulheres mesmo, né? Principalmente na fase produtiva, né? Isso muitas vezes por conta de hábitos de vida, né? Muitas vezes tem um dia a dia mais corrido, acaba ingerindo menos água, né, do que o ideal, acaba segurando muito a urina. A mulher tem muito esse hábito, né, de acaba postergando, né, a micção, né? Então ela acaba retardando, né, para manter as atividades, as tarefas diárias, né? E aí quando deixa para urinar, normalmente já está com a bexiga muito cheia, isso acaba muitas vezes comprometendo o esvaziamento adequado, fica um resíduo urinário, né, aumentado na bexiga, e essa urina que fica mais tempo ali na bexiga pode propiciar a infecção também, né? Legal. Doutor, além desses sintomas comuns que a gente já está bem acostumado, né? Como é feito o diagnóstico e o tratamento? Então, o diagnóstico, né? Toda infecção de urina, ela vai estar com a presença da bactéria, né, na urina. Então, você tem que fazer um exame de urina para avaliar os leucócitos, né, que são células inflamatórias da urina, e o ideal é que faça também uma urocultura, né, que é um exame específico para ver qual bactéria que cresceu, né, porque daí você consegue direcionar o antibiótico adequado. O que é importante lembrar é que existem outras causas de cistite, né, que é a infecção, que é a inflamação da bexiga, mas que não está associado à presença da bactéria.
Então, é sempre importante lembrar, porque muita gente acha que toda dor para urinar é necessariamente uma infecção urinária, muitas vezes não é. Pode ter alguma outra... Qual a diferença, então, com a cistite? Então, porque, na verdade, a cistite ela pode ser causada bacteriana, né, que é a infecção urinária, mas tem outras causas de cistite, né, de inflamação da bexiga, como, por exemplo, a cistite intersticial, que é uma inflamação quase que autoimune da bexiga, né? Você pode ter uma cistite pós outros tratamentos de radioterapia, que é tratamento oncológico, né? Então, você tem algumas outras causas de cistite também que não estão associadas à presença da bactéria. A infecção de urina ela tem que estar necessariamente associada à presença de bactérias, né? Doutora, a gente deve considerar essa doença grave ou tem muita gente que banaliza, né? Vai passar. O que pode acontecer? Então, na verdade, depende, entendeu? Tá. Porque o que acontece? A infecção de urina, a maioria das vezes, ela tende a ser leve, né? Então, tem aqueles sintomas mais baixos, né? Como eu falei, mais restritos à bexiga mesmo, ou algum sintoma leve, né? No organismo, né? Como indisposição, como a gente falou, né? Mas, em alguns casos, essa infecção, ela pode... causar problemas mais sérios de saúde. Como eu falei, essa infecção ela pode complicar, ela pode ascender até um rim, ela pode virar, inclusive, uma sepse, que é aquela infecção generalizada. Então, você tem que ser muito individualizado, entendeu? E, por outro lado, a gente tem também o que a gente chama de bacteriúria assintomática. O que é isso? Muitas vezes a mulher ela é temporariamente colonizada pela bactéria. A bactéria está lá, mas está quieta, digamos assim. Ela está presente, mas sem necessariamente estar causando uma infecção. E esse que é o grande problema, porque, na verdade, esses casos eles não têm que ser tratados. Porque se você... Não? Exatamente. Porque se você, justamente, se o paciente está com... Se o paciente, no caso, está com uma bacteriúria assintomática, está com a bactéria, mas sem causar sintomas, sem causar problema, se você começa a tratar indiscriminadamente com antibiótico, você pode causar uma resistência bacteriana e é quando ela tem a infecção de fato, fica uma infecção mais difícil de tratar. Então, a gente tem que diferenciar a bacteriúria assintomática da infecção de urina propriamente dita. Olha, mas aí é só... Aí o ideal, né, procurar um especialista, Sim. avaliar. Como eu falei, você tem que avaliar a questão das complicações também e das outras doenças associadas. Se tiver a presença, às vezes, de um cálculo urinário obstrutivo, se tiver algum outro problema, aí você precisa intervir, né, de uma forma mais direta. Tem aquelas mitos, realidades, né? Assim, o vaso sanitário que todo mundo usa, um comunitário, um banheiro utilizado por várias pessoas, mal higienizado especialmente. É bem comum? Isso é uma fonte, é um risco? Na verdade, assim, não é tão comum essa infecção de urina causada por uso de banheiro compartilhado, desde que a pessoa não tenha um contato direto com aquela urina ali, né? Se tiver uma urina de alguma outra pessoa, isso pode, eventualmente, aumentar o risco de uma infecção urinária. Mas não é tão frequente disso acontecer, entendeu? A maioria das vezes a infecção acaba sendo do próprio organismo da pessoa, né? Do próprio organismo. Então, assim, para evitar a infecção, ainda mais a recorrente, é a pessoa não segurar o xixi. É uma das principais recomendações que a gente dá é justamente isso. Evitar segurar a urina muito tempo, né? Ingerir bastante água é importante, porque toda vez que a gente ingere bastante água, a gente acaba diluindo, né? A urina, que ela tem vários sedimentos, vários resíduos, né? Então, a gente acaba diluindo isso, acaba indo mais vezes no banheiro, então você acaba lavando a sua uretra com mais frequência, né? Então, isso diminui o risco de infecção de urina, né? E também cuidar dos nossos hábitos de vida, né? Como você falou aqui, a questão da corrida, né? É muito importante que a pessoa tenha uma prática de atividade física regular, boa alimentação, controle do peso e uma coisa que é muito negligenciada, que ajuda muito a melhorar a imunidade, diminuir o risco de infecção, é a qualidade do sono também, né? Que a gente sempre tem que tomar cuidado com relação a isso também, né? Olha que ótimo. Ou seja, o corpo bem evita... Exatamente, é isso mesmo. Tem muitos pacientes que procuram a gente no consultório por conta dos quadros de infecção de urina de repetição e muitas vezes você vê alguns detalhezinhos da saúde da pessoa, de cuidados de dia a dia mesmo, que você consegue aconselhar e ela com essas, às vezes, simples mudanças de hábito de vida já diminui, né, a frequência da infecção. Nossa, doutor, que ótimo. Ou seja, uma pessoa que tem um hábito alimentar com muito açúcar, muita comida industrializada, não come comida de verdade, não pratica exercício, bebe pouca água, o corpo dela fica vulnerável. Exatamente, é isso mesmo. Segredão,
Simples e fácil, Simples né? e fácil, né? E tem o acesso universal, né? Acessível, né? Exatamente, é isso mesmo. Doutor Antônio, que ótimo. Gostei muito das recomendações do dia de hoje. Obrigado. Muito obrigada por hoje. Obrigado, que isso. Tudo de bom para o senhor, À viu? disposição. Tá vendo, gente? Simples e fácil assim, viu? E acessível para você cuidar da sua saúde. Nós vamos pro intervalo.